Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook novamente para mais um vídeo para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre interpretação, sobre teologia, ciências da religião, com o nosso queridíssimo Mano Brown. Mano Brown, famoso cantor do Racionais MC. Todo mundo aqui já escutou uma música do Racionais, todo mundo cresceu escutando música do Racionais, eu cresci escutando, sim. Eu nasci em 1975, então Racionais era um grupo bem difundido, principalmente na MTV, com seus clipes famosos. E hoje, o nosso queridíssimo cantor, Mano Brown, falou sobre teologia. Eu estudo teologia há muito tempo, mas eu estudo academicamente falando e não simplesmente lendo passagens bíblicas por aí. Hoje comecei mais uma pós-graduação em teologia, tá? Recebi o convite da faculdade para fazer uma teologia hermenêutica, onde eu estou estudando hebraico, grego, entre outros idiomas, para poder entender cada vez mais a Bíblia e, obviamente, fazer toda uma análise dentro da história e da geografia para entender a cultura de um povo. A gente não pode ler a Bíblia ipsis literis, que é um dos maiores erros já vistos dentro da hermenêutica. Nós temos que entender a Bíblia dentro do contexto cultural, social, a qual ele se refere naquela época datada, então, do Velho Testamento, Novo Testamento, por uma separação de 400 anos, entender o que acontecia junto ao povo hebreu, para depois esse povo, que se torna então judeu, se tornar o povo de Cristo, muito tempo depois, só a partir da crucificação do mesmo. E aí nós entendemos o Velho Testamento e o Novo Testamento, o que acontece. Não se pode pegar a Bíblia e sair lendo por aí e fazer sua interpretação literal. Isso é matar a hermenêutica, isso é realmente cometer um sacrilégio perante aqueles que trazem luz a esses ensinamentos. Mas nós temos o Sr. Mano Brown falando sobre teologia, me mandaram aqui no Instagram, e eu achei curioso a gente abordar alguns temas sobre isso daqui. Vamos lá. Estudou teologia. Eu estudo sempre. Isso, ainda estuda. Estudo o tempo todo. São duas perguntas, né? A primeira, o que te levou a isso? O que você mais aprendeu até aqui com a teologia, com todo o mergulho nessa história? Eu aprendi que a humanidade, ela usa a religião para subjugar a humanidade. Essa é uma pergunta bem filosófica, mas a gente tem que entender. A humanidade usa a religião para subjugar a humanidade. É complicado isso, porque que religião? Veja, desde que o mundo é mundo, nós tivemos centenas de religiões, para não dizer milhares de religiões. Eu, como cientista das religiões com pós-graduação na área, digo, nós tínhamos diversas religiões antes do surgimento da primeira religião da humanidade, que foi o hinduísmo, uma religião oficial que se propaga até hoje. Antes nós tínhamos outras manifestações divinas junto à natureza, nós tínhamos cultos mais ligados à terra, como o xamanismo, visto pelos primeiros povos da humanidade, né? Um trovão era um deus, a água era um deus, uma árvore era algo divino, e assim foi se criando toda a mitologia dentro do surgimento das primeiras religiões. A manifestação de que tudo é divino. Perfeito, realmente tudo é divino. Divino, leia-se, tudo é especial, tudo tem a sua beleza dentro da natureza. Uma árvore, um rio, um trovão, as nuvens, tudo é perfeitamente harmonioso, decorrência, ação e reação da própria natureza. Isso é uma beleza, isso é algo divino, pois é um fenômeno observado. Agora, subjugar, eu não vejo o budismo subjugando os outros com a sua religião. O Islã subjugando a humanidade, talvez contra o cristianismo. O cristianismo durante muito tempo também subjugou os outros quando teve Paulo, Pedro e Tiago, então fazendo toda a parte da igreja da época medieval, subjugando outras religiões e matando em nome de um Deus que eles propagaram.
O judaísmo, veja, eu não vejo eles matando e destruindo em nome de um Deus. Eu vejo eles no cantinho deles, não querendo se meter com nada. É muito complicado porque quando a gente estuda a origem do capitalismo, por exemplo, Weber e outros, eles vão falar que realmente a religião era o ópio do povo. Por quê? Porque naquela época as pessoas eram cobertas pelo véu da religião. Hoje, Weber ia dizer, não, idiota, hoje a internet é o véu do povo. A internet é aquilo que cega as pessoas, porque está transformando as pessoas em burras. Então, assim, eu não entendi esse contexto da religião subjugar a humanidade sendo subjugada pela religião, ficou meio que vago. Precisava ter um fio na meada melhor. E olha que vai ter gente de várias religiões assistindo a gente aí, pode causar polêmica. Não. Que Deus existe é fato. Não, não é fato. Isso é legal, porque é um apelo à fé. Isso é bem curioso, né? Veja, Deus existe é fato. Não, Deus não existe. Vamos entender sobre essa ótica. Existe um escritor muito legal chamado Gerd Tyson, e ele explica dizendo que existem duas manifestações divinas que se originam, então, dentro das escrituras. Isso também pode ser visto por outros escritores que trazem esse tipo de conteúdo, como Mircea Eliade, eu recomendo muito Mircea, mas há o surgimento de duas consciências divinas. Como a gente está falando de um povo, por exemplo, o hebreu, há 6.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás não existia nada. Nada. Era areia, terra e a natureza. Não existia absolutamente nada. Nada. Povos errantes saindo de um lado para o outro, pessoas existindo, morrendo muito cedo. Não existia nada. Embora hoje os adolescentes dessa geração acham que a internet existia há 6.000 anos atrás. Mas não tinha nada. Então, acreditava-se realmente numa esperança, olhando para cima e falando, cara, se tem alguma coisa aí que botou a gente aqui no mundo, que por favor nos zele. E a acreditar sempre no metafísico, nos seres metafísicos. Porém, de novo, um trovão naquela época era um deus. Por quê? Porque ninguém sabia explicar o que era um trovão. A fúria dos mares era um trovão. A fúria dos mares era realmente um deus surgindo, emergindo das águas, destruindo os barcos, de acordo com as tradições dos povos nórdicos, não é mesmo? A superstição. Uma montanha, por exemplo, poderia rolar uma pedra e matar pessoas. Por quê? Porque o deus da montanha assim o quiseria. Então, existia essa parte da fenomenologia aplicada às percepções de uma consciência do humano há 6.000, 10.000 anos atrás. E a representação bíblica dessa consciência passou a ser os imperadores, ou, claramente, aqueles que eram os donos das terras, como visto pela tradição de Gabrielu. Quando você traduz Gabrielu, significa governador. Cada um dos imperadores era uma representação de um divino, pois ele era dono e regente de terras que poderia zelar e cuidar de povos. Quando realmente as pessoas começaram a tentar questionar Deus, dentro de algumas fases da humanidade, como o iluminismo, como a razão, quando as pessoas começaram a ignorar as presepopeias vistas pela igreja e as imposições dos dogmas religiosos e a igreja dominando o Estado na história da humanidade, a ciência então começou a falar, tá bom, me dá esse Deus aí que eu vou começar a verificar. Basta ver pelo próprio estudo da anatomia humana. A igreja cerceava os estudos em cadáveres porque achavam que violar o corpo humano era violar um ser divino. E não permitia o avanço da ciência. E a ciência, então, a partir disso, começou a questionar a existência de Deus. Falou, então beleza, eu vou entrar no seu âmago, vamos questionar se Deus existe ou não. Essa ideia de que Deus foi comprovado, Deus nunca foi comprovado. Nunca. E isso é um divisor de águas entre a ciência e a religião. A ciência parou de pegar no pé da religião quando a religião retrocedeu logo no início, falando ok, nós não vamos mais mexer com isso, e deu realmente permissão para a ciência poder evoluir dentro dos seus estudos. A religião então retrocede e chega no comum acordo, porque se a ciência realmente resolver provar por A mais B se Deus existe ou não, vai chegar falando, não existe.
Porque você não consegue comprovar a fenomenologia, pois ela está ligada à impressão de cada ser. Veja, não estou falando que ter Deus é ruim. Não. Acreditar em algo é um dos pilares dentro da psicologia e mesmo da psicanálise, quando Freud ele admite a necessidade da religião como um apelo para que a gente possa criar alicerces e pilares dentro da ética e da moral. A religião ela traz ética e moral e traz princípios a qual as pessoas devem seguir. Só que comprovar, não. Não é meia dúzia de livros de cientistas conspiracionistas que vão falar que, sim, realmente Deus existe. Não, tá? Não foi comprovado a existência de um ser metafísico denominado Deus. E quiçá, que Deus é esse? Porque o povo hebreu tem um Deus. Depois o judaísmo traz uma outra vertente, uma outra interpretação. Aí a gente tem o Deus do cristianismo, que é diferente do Deus hebreu. A gente tem também o Deus visto pelo muçulmano, pelo Islã, que é diferente dos outros. A gente tem o Deus dos egípcios, a pluralidade dos deuses, que também temos a pluralidade dos deuses africanos, que também temos a pluralidade dos deuses nórdicos, e dos sumérios, dos fenícios, dos gregos romanos. E nós também temos, então, os deuses vistos pelos incas, maias, astecas. E nós temos a ausência de Deus visto no budismo. Então, que Deus seria esse? Maravilha, hein? Você estudou teologia. Eu estudo sempre. Isso, ainda estuda. Eu estudo o tempo todo. São duas perguntas, né? A primeira, o que te levou a isso? O que você mais aprendeu até aqui com a teologia, com todo o mergulho nessa história? Eu aprendi que a humanidade ela usa a religião para subjugar a humanidade. E olha que vai ter gente de várias religiões assistindo a gente aí, pode causar polêmica. Que Deus existe é fato. Não há uma civilização que nega a existência de Deus. Sim, o budismo. Nós temos outras religiões japonesas que também negam a existência de Deus. Esse é o erro de estudar teologia. Quando a gente estuda só teologia, a gente fica bitolado somente em teologos, ou seja, o estudo de Deus. Quando a gente estuda ciências da religião, nós estudamos todas as religiões hoje que são populares e que podem ser então estudadas dentro de um pressuposto comparativo, dizendo, bom, como é que o cristianismo surge, como é que o judaísmo surge, como é que o hinduísmo surge, como é que o budismo surge. Esse é o problema. E é por isso que eu estudei ciências da religião e tenho pós-graduação em ciências da religião, da mesma maneira que eu estudei teologia e tenho pós-graduação em teologia sistemática, teologia comparada, teologia das religiões e, claramente, histórias, teologia sobre a afro, né, e a história africana. Então a gente tem que colocar o pé no chão e buscar entender as religiões. Existem religiões que não têm Deus, que é o budismo tibetano, e outras ramificações do budismo, não existe Deus. E aí? Então, a civilização que nega a existência de Deus, sim, o budismo, ele não assume pressuposto com relação à existência de nenhuma consciência considerada como um Deus. E lembrando que todas as guerras foram em nome de Deus. Eu nunca vi uma bandeira erguida em nome do diabo. Eu nunca vi uma bandeira erguida em nome de Satanás. Eu nunca vi uma bandeira erguida em nome do mal. Todos defenderam seus ideais em uma batalha e todos defenderam seu território e a sua religião. É por isso que a gente vê batalhas sangrentas acontecendo no passado e hoje ainda acontecendo entre o pessoal cristão contra a Umbanda, contra a Quimbanda e contra o Candomblé. A gente vê batalhas entre cristãos versus os muçulmanos, pela imposição, né? Porque o cristão não consegue ficar com o seu botiquinho quieto na cadeira. Ele tem que ir até lá, encher o saco de quem está quieto e causar um mal-estar. É que nem uma pessoa que me para no shopping e fala, posso rezar para você? Você não sabe meu nome, não sabe a minha religião. Isso é crime. Você está impondo sua religião sobre a minha. Então, antes de perguntar, antes de fazer a reza, né, pergunte, qual é a sua religião? E não saia por aí distribuindo orações. É imposição de crença. Então, há civilizações, sim, que negaram a existência de Deus. Sim, há. Estudando, a gente descobre, todo mundo relata
toda tribo, toda etnia, toda civilização, de agora ou de antes, retrata um ser superior invisível que existe e tal, papá. Todos. Não tem papapá, não existe papapá. Tá, novamente, o budismo não existe Deus. As religiões do Japão, que lidavam só com elementos da natureza, o zen budista e tudo mais, não tem Deus. Então não tem o papapá. Tá? Isso a gente tem que estudar ciências da religião e aprender a entender todo lugar de fala de cada religião. E não pré-determinar a existência de um ser, impondo novamente a existência de um Deus sobre aqueles que não acreditam em Deus. Isso é ruim. Esse tipo de viés não é legal. Temos que entender que cada religião tem uma constituição. Da mesma coisa que o catolicismo tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 deuses. 3. E a única representação real do Deus na Terra. Pois o próprio Vaticano é teocrático. Ele, o Papa, é a representação do Deus na Terra, da mesma maneira que eram os imperadores. Complicado, né? Então nós temos a representação de um Deus físico na Terra, que é o Papa. Então vai muito além do que a gente imagina. Então assim, esse é o erro de estudar teologia aleatório, sem estar numa faculdade, sem estar alicerçado por uma faculdade que te traga respaldo acadêmico dizendo, ou não é verdade o que você está falando. Não é. Vai estudar o budismo, vai estudar o shintoísmo, vai estudar outras religiões que têm outros conceitos. Isso é importante, tá? Isso é muito louco. Da onde que o homem tirou isso? A religião, ela está na política, ela está na nossa vida, no dia a dia. Tá, e é um erro. Isto é uma doença. E nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de cristianismo. Porque eu não vejo o Islã na política, eu não vejo o judaísmo na política, eu não vejo a quimbanda, a umbanda e o candomblé na política na mesma magnitude que a gente tem uma bancada evangélica. O Estado é laico, não deveria ter uma cruz subjugando pessoas negras dentro de um tribunal de justiça. Isso é novamente voltarmos a uma inquisição. Era assim que era feito na época de 1500, quando realmente os negros, escravos do Brasil, eram subjugados. Quem subjugava eles? O católico, pois o catolicismo era a religião oficial do Brasil e ainda é a religião oficial do Brasil. Basta jogar no Google. Google, qual a religião oficial do Brasil? A religião oficial do Brasil é apostólica romana. Basta jogar no Google. Mas as pessoas não usam o Google como devem. Então, o Estado, ele não é laico, ele é aconfessional. Ou seja, existe uma religião, mas se fica, todo mundo pianinho. Bancada evangélica devia ser retirada. Proselitismo cristão deveria ser impedido de subir num púlpito, numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, no Senado, aonde for, e propagar crimes de homofobia, misoginia, porque isso existe. Isso deveria ser proibido. O Estado deveria expurgar esse tipo de pessoas da mesma maneira que aconteceu na Europa. Muitos países europeus estão expurgando esses fatores de resquícios, então, do catolicismo dentro da política. E isso deveria acabar. Trouxe mais clareza para você ou ainda mais curiosidade? Mais curiosidade. Aí que eu descobri que eu não sei nada. Quanto mais estuda, a gente vê que a gente não sabe nada. Quanto mais você estuda, mais você descobre os erros vistos no passado. Quanto mais você estuda, você vai descobrir que a igreja foi alicerçada dentro do próprio pecado. Quando Paulo, Pedro e Tiago, então, eles tentam dar o golpe de Estado, tirando o poder do império, poder do Estado, poder da riqueza do Estado para acumular riqueza junto à igreja, os próprios imperadores começaram uma caçada, matando esses 3. Um foi degolado, o outro foi apedrejado e arremessado por um prédio lá que eles tinham montado, tipo uma estrutura, e o outro foi crucificado. Por quê? Porque, cara, a gente tem que estudar os fenômenos da história. A partir desse momento, então, todos os imperadores passaram a perseguir os ditos cristãos, que na verdade, né, eram pessoas que queriam dar golpes de Estado, queriam tirar o poder, queriam impor a sua religião. Então existem vários crimes que aconteceram na história. Tanto que quem ateu fogo em Roma
Não foi o próprio César, não foi Nero, não foi nenhum imperador. Foi somente o cristão. Foi cristão que destruiu o Império Romano. E assim foi. E assim foi. Você vê, os próprios deram um próprio golpe com a Reforma. A Reforma foi exatamente um golpe dado contra a Igreja Apostólica Romana, dizendo: não aguentamos mais vocês, venda de indulgências, imposição da sua fé, só vocês poderiam ler a Bíblia, mas ninguém poderia tocar nesses manuscritos, só vocês detinham conhecimento. E aí surge uma anti-reforma, com a criação das escolas jesuítas e as missões que então propagaram esses caras, que os crimes foram tão hediondos vistos pelos jesuítas que eles tiveram que extinguir as missões e acabar logo com isso, pois os jesuítas não só mataram, cometeram crimes, mas fizeram toda uma anulação das próprias culturas de outros lugares. Quanto mais você estudar a história, mais você descobre que como o ser humano era ruim, como o ser humano era podre e como a igreja utiliza-se desses alicerces falsos moralistas para esconder então lobos em pele de cordeiro. Pastores e padres estupradores, assassinos, criminosos, pedófilos, todos ali guardados dentro das suas instituições. Quem é Jesus para você? Jesus é um cara 1000 grau. Só que ninguém sabe como ele era. Não tem relatos de Jesus perseguindo, criticando a religião de um, religião de outro. Jesus é... Tem pra caramba, Mano Brown. Pra caramba. E não adianta defender Jesus, basta você... primeiro, existem relatos que dizem como ele era fisicamente. Sim, existem. Existem relatos que a ciência aproxima-se como seria o rosto de Jesus. A igreja propaga Jesus como cara branco, loiro de olho azul. Você acha que um cara que morava no deserto, no meio do nada, vindo de um povo que era descendente de mouros, era branco, loiro de olho azul? Não. Ele era um cara praticamente de pele negra, com cabelos encaracolados e uma puta barba. E com uma cara de cansado. Por quê? Porque os caras ficavam peregrinando num puta sol, quebrando pedra, trabalhavam de uma maneira escrava, pois eles eram escravos dos romanos. Quando realmente Jesus, então, ele nasce, Tibério já tinha crucificado 3.000 hebreus, na época, judeus, tá? 3.000. Jesus, então, olha aquilo e fala: cara, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer com que esses caras, eles parem. Agora, qual era a religião oficial do Império Romano? Não era o cristianismo. O cristianismo vem depois, por Constantino, em 325 anos depois, quer dizer, algo diferente. Ou seja, qual era a religião oficial? Era o culto das figuras como Apolo, Diana, figuras ligadas então à Grécia. Eram deuses, a pluralidade de deuses do panteão grego. Quando Jesus olha aquilo, ele fala: nós temos um problema. Nós temos os judeus, nós temos o panteão vindo pelos pagãos, que cultuavam então uma pluralidade de deuses, e a gente tem que fazer com que esse processo modifique. Jesus, quando vai contra o povo judeu, ele vai contra vários pressupostos, contra a circuncisão, contra a imposição de todos os ritos e dogmas e criação do próprio judaísmo, ele vai contra as obrigações vistas pelo judaísmo, ele vai contra o Deus do judaísmo, que é um Deus inquisitor, impositório. E tudo isso está no livro do próprio Gerd Tyson, que foi um dos maiores escritores da história de teologia, cara. Da Universidade da Alemanha. Ele é doutor em teologia na Universidade da Alemanha, com mais de 22 livros escritos sobre como realmente era a cultura daquela época. Jesus se ergue contra isso, vai contra o judaísmo, nega o judaísmo, faz com que o seu irmão, então João Batista, faça com que ressignifique essas pessoas, fazendo com que o batismo aconteça, convertendo os judeus que eram contra a imposição do judaísmo e os dogmas e princípios pré-determinados, e converta os pagãos porque eles estavam morrendo por
por ordem dos imperadores, os imperadores passaram então a perseguir os pagãos. Ele converte todo mundo a um novo grupo que reforma então a ideia de Deus, vai contra o judaísmo e tenta tirar os imperadores do poder para poderem estar em Jerusalém. E ele dá então um golpe de Estado para poder tirar todos os imperadores e romanos daquele lugar, tomando então aquele lugar somente para o povo judeu. E claramente ele não consegue. Mas sim, ele se ergue com paus e pedras contra o povo judeu e liderando então aqueles que queriam destituir os imperadores. Tudo isso está nos livros de escritores que são doutores em teologia. É da hora, mas a torcida dele, a torcida é que é embaçado. A torcida dele? Você estudou teologia. Eu estudo sempre. Isso ainda estuda. Estudo tempo. Qual que é a torcida de Jesus? Não entendi. Bom, mas é isso, Mano Brown. Olha só, esses aqui são alguns só dos livros que eu tenho numa biblioteca de mais de 100 livros que eu tenho aqui em casa e só não tenho mais porque não tem espaço, tá? Mas tá aqui, ó, interpretação bíblica, tá? Nós temos exegese bíblica, nós temos a legítima interpretação bíblica, nós temos teologia bíblica do Novo Testamento e nós temos a história da filosofia, da teologia ocidental, tá? Além, obviamente, de centenas de outros livros que eu também tenho, já mostrei para vocês, que são de deveras importância para a gente poder entender esse critério de como acontece esses alicerces culturais da época, sociais, o que realmente aconteceu. Ninguém é idiota, ninguém é bonzinho, principalmente quando você está submisso a um povo que está te escravizando, cara. Foi exatamente o que aconteceu no Velho Testamento. O Êxodo relata exatamente isso. Os caras mataram os egípcios e ó, corre no deserto, cara. E aí os egípcios vão atrás. Ninguém persegue ninguém por idiotice. Alguém sempre faz alguma coisa. Sempre, tá? Então a gente tem que estudar. Novamente, eu tenho todas essas pós-graduações e agora mesmo eu comecei a hermenêutica. Hoje já teve prova sobre a hermenêutica bíblica, depois hoje vai ter prova sobre o hebraico, depois grego, tá? Claramente já tirei 10 na prova de hermenêutica bíblica e é engraçado, né? Porque hermenêutica bíblica é completamente contra aquilo que a gente vê nas igrejas hoje, o proselitismo doente. Então é um curso sensacional, que você realmente entende como você deve interpretar as passagens e não tiradas do butico, como a gente vê muitos pastores fazendo por aí, fazendo discurso livre, sem referência nenhuma, sem nada, simplesmente propagando palavras aleatórias. Infelizmente é isso, tá? Mas, de novo, a gente tem que entender esses preceitos, a gente tem que entender como realmente aconteceu a história, tá? Esse é o pressuposto mais importante dentro do estudo da hermenêutica. Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos médicos que a gente vê, né? Por meio, então, dos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal de alguma maneira, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro, valeu. Nós temos aqui embaixo esses linkzinhos, basta você clicar e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser puder, ou nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.